falando já no Vitória, né, o rubro-negro tem essa partida importante contra a equipe do Corinthians. O Corinthians, que a gente sabe que também está ali na parte de baixo da tabela, os dois times querendo dar uma escapada, né, vai ser um jogo bom. Depois de visitar o Fluminense na zona de rebaixamento, logo após a saída do técnico Fernando Diniz na semana passada, o Vitória vai viver um cenário semelhante nesta quinta, quando enfrenta o vice-lanterna Corinthians, que vai jogar pela primeira vez após a demissão de Antônio Oliveira. E o elenco rubro-negro espera repetir também o resultado, para voltar a Salvador com os 3 pontos na bagagem. Como o professor Carpini sempre fala, nós temos que se preocupar com nós. Então, independente se trocou o treinador, se vai mudar a ideia de jogo, a gente tem que se preocupar com a gente, melhorar o nosso jogo, corrigir os nossos erros e ir lá para São Paulo jogar contra o Corinthians e fazer um grande jogo. Titular nos últimos 7 jogos, Luan vive sua maior sequência entre os 11 desde 2020 e se sente cada vez mais confiante após conviver com lesões e com o banco de reservas no São Paulo. Fui muito bem recebido por todo o departamento aqui do Vitória, todos os funcionários me trataram super bem e vem me dando confiança para o mais importante, que é eu conseguir conquistar de novo a minha confiança, e tô tendo bastante minutos aqui para voltar ao meu futebol. Para assumir a titularidade, o volante também teve que ganhar a confiança do técnico Thiago Carpini, que o tirou do elenco do São Paulo quando trabalharam juntos no Clube Paulista no início do ano. Apesar disso, Luan garante que tem uma ótima relação com o treinador. Lá ele já vinha conversado comigo, me passado a situação, que eu tinha que esperar o meu momento de trabalhar, então não teve nenhum atrito. E na chegada dele aqui também foi da mesma forma. Ele chegou, conversou comigo, esperei o meu momento e graças a Deus agora estou podendo ajudar não só ele, mas como equipe. É aquela coisa, né? A gente sabe da força que o Corinthians tem, mesmo a situação que está, né? É um clube que tem uma grande história, tem uma torcida imensa, então vai tentar surpreender o Vitória. Cabe ao Vitória tentar utilizar aí dessa fragilidade, dessa instabilidade interna, né? E quem sabe o Carpini surpreender. Eu vejo, Ju e Ed, elementos parecidos com o do Fluminense. Porque, por exemplo, ontem ou foi anteontem, 2 jogadores chegaram em água, segundo as notícias que estão nos portais. É o Pedro Henrique e um outro. Verdade. No Corinthians. No Corinthians. Chegaram em água, né? Aí a torcida postou ontem que acabou a paz. Que agora ou ganha, ou não vai ter paz, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E aí, Ed, isso remonta a um cenário muito pesado e negativo para o Corinthians. Verdade. Porque se o Vitória consegue sustentar os tais 15 minutos, 20 minutos, e dentro desses 15, 20 minutos que talvez tenha de pressão do Corinthians, ele ainda conseguir um gol ou praticar um futebol melhor do que o Corinthians, a pressão para o Corinthians vai ser absurda. O que a torcida vai pressionar o próprio time e o time que já não vem dando resposta com todas essas dificuldades, com o jogador embalado, chegando em água, né? Batendo o carro, que o problema foi esse. Os dois estavam juntos, bateram o carro, se picaram e tal, porque estava embriagado. Meu irmão, isso é um caldeirão perfeito para o insucesso. Acho que é o momento para o Vitória voltar a apresentar um futebol como apresentou no primeiro tempo do Inter, no jogo como um todo do Atlético Mineiro e no jogo contra o Bragantino. Que o jogo do Bragantino, o resultado foi ruim, mas o jogo foi bom. Já o jogo contra o Atlético não, foi ruim para tudo. Tanto o resultado quanto o jogo em si. Apesar do Vitória ter sido prevalente diante do Atlético. Mas torcer para que o Vitória encontre um bom caminho, aproveite todos esses elementos a seu favor e pau nos mosqueteiros. Dentro do que você falou, Bará, o problema é que tanto o Corinthians quanto sua torcida, eles já se acostumaram tanto a viver esses problemas, né, extra-campo e até dentro de campo também, que para eles tanto faz. O problema que eu acho que é mais grave é a situação do Corinthians na tabela. O Corinthians é o vice-lanterna hoje, com 9 pontos, ganhando, ele empata com o Vitória. E ainda perdendo nos critérios. Perdendo nos critérios. Já o Vitória, se ganhar, vai para 14, para a 14ª posição. Né? E realmente fica tranquilo, né? Por enquanto. O Vitória ainda não tem uma situação que possa dizer assim, ganhando do Corinthians eu já estou
livre dali da zona do rebaixamento. O Vitória não tem apresentado um futebol constante. Eu tenho dito isso, que às vezes joga até bem, como jogou contra o Atlético Paranaense, mas perde. O time do Vitória, Dudu tem que ser titular? Não. Eu não acho que tem que ser. Sim. Eu não acho que ele tem que ser. Eu acho que ele é a melhor opção. É diferente de ter que ser. Tem feito muita falta. Por qualquer tipo de imposição. Mas assim, o nível... A gente falou isso também. Que bom, né? Fazer o Nos Acréscimos foi uma maravilha. Sem ter essa... Dudu foi anunciado que retornaria ontem, né? Que foi reintegrado ontem. E na segunda a gente já comentava que ele, com a cabecinha no lugar, uma conversa do empresário com ele, dele com a direção e com o treinador, ele, para mim, é a peça que se encaixaria como uma luva nesse meio-campo. Se você tem um meio-campo com o William Oliveira, Luan e Dudu, ou com o William Oliveira, Dudu e Leonaldi, você tem, para mim, Edmilson, o meio de campo ideal para o Vitória subir de nível tecnicamente falando. Tanto na questão da força de marcação, como na arrancada, na saída de jogo, porque o Dudu tem essa força. Isso. O William tem a qualidade, o Leonaldo também. Além do Luan, que tá bem. Então, assim, hoje você tem peças. Quem caiu muito foi o Rodrigo, a gente já falou. Não está à disposição, o Leonaldo suspenso. Para mim, Dudu é o cara que pode fazer à noite, se for escalado, um grande jogo, fazer diferença a favor. A trinca de volantes. Luan, William e Dudu. Fazia a ponta do losango com o Mateuzinho e o ataque de Janderson e Alejandro para mim. Janderson e Alejandro para mim. Para mim, hein? O pessoal fala muito da não utilização do Daniel Júnior, que fez alguns gols, tem algum problema do Vitória com ele, né? Eu acho que ainda não foi explicado até hoje qual é o problema que ele tem com o elenco, com o treinador. A gente não sabe, que também com o Léo Condé ele não era escalado. Quando chega agora com o Carpini, ele não é escalado, então o problema não é do treinador. Aí parece que o problema é com o jogador mesmo. É a mesma coisa do Alejandro, né? Que era escalado com o Condé. Ah, tá sendo protegido de Condé. Chega Carpini, continua sendo escalado com o Carpini. Não é proteção. Alguma coisa... E essa história do Zé Hugo ser jogador de segundo tempo, que me dá... Existe essa coisa de jogador de segundo tempo, não é estranho, né? Mas tem cara que rende mais quando pega os outros cansados, né, velho? Boa. Ele é velocista, velho. Um velocista, quando pega o cara inteiro, o cara vai disputar com ele. Um velocista, quando pega o cara cansado, e a gente que joga bola sabe disso, você dá o tapa, o cara tá com a gravata arriada, não vai atrás de você, né? Você viu que aquela jogada contra o Fluminense foi muito disso. Os caras querendo correr, já são mais, né? Tá mais pra Baraúna do que pra... 40 mais. Tá mais pra Baraúna do que pra jogador ou profissional. E ainda pega o menino voando, não deu. Então, assim, é complicado, velho. Eu acho que, assim, Zé Hugo é uma opção? Mas às vezes que ele entrou de primeira, Ed, e aí por isso que se fala que é jogador do segundo tempo, às vezes que ele entrou como titular, ele não teve o mesmo rendimento quando vem do banco. E o lembra que é uma grande incógnita, né? Difícil. Vamos ver um pouco mais sobre esse confronto entre Corinthians e Vitória. A disputa pela sobrevivência no Brasileirão terá mais um capítulo contado esta noite. É um confronto direto na parte de baixo da tabela, nesse momento, então, não digo mais importante, mas tão importante quanto não perder, não ganhar e também não perder. Eu acho que está bem próximo ali, a gente não dar vida para mais um adversário. O Vitória enfrenta o Corinthians em um confronto que pode mudar toda a sequência do campeonato. Com a vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fortaleza ontem, o rubro-negro caiu para a 16ª posição, uma acima do Z4. A situação, que já é ruim, pode piorar ainda mais. Em caso de derrota hoje, o Vitória pode ser ultrapassado pelo próprio Corinthians e voltar à zona de rebaixamento. A péssima fase vivida pelo adversário é um fator que pode ajudar o rubro-negro. Sem vencer a 7 jogos e vindo de uma derrota para o Palmeiras na última rodada, o Corinthians chega bastante fragilizado para o jogo. A partida será às 8 horas e o Leão irá com tudo em busca da segunda vitória como visitante no campeonato. Vamos tentar mexer o mínimo possível, mas como eu disse, levar em consideração primeiro o aspecto físico, depois o tático, o técnico, e a gente pensar no adversário. Só uma correção aí no texto, o Corinthians não tem como passar o Vitória. O Corinthians tem apenas uma vitória, né? Se vencer... O Vitória tem 3. Chega à mesma pontuação, Chega à mesma pontuação, que são 12, mas não tem condições de ultrapassar o Vitória.